Acho que deu certo aqui, deu certinho. Bom, estamos ao vivo agora. Então, boa noite oficialmente, para a gente estar dando início ao estudo de hoje. Vamos começar a carta 5, nosso 19º dia de estudo. Então, vamos começar o dia de hoje. Vocês querem que já fale a página da leitura ou fala depois da meditação? Ou já querem dar uma ajeitadinha aí? Bom, a página no livro é da 161 a 168 e no PDF é da 103 a 107, exatamente no comecinho da carta 5. Bom, então vamos começar então? Vamos fechar os nossos olhos. Respirando profundamente algumas vezes para silenciar os pensamentos. Vamos fazer a nossa oração. Procure se concentrar nas palavras e nas energias das palavras e deixe essas energias entrarem no seu coração e sinta essa energia entrando em todo o seu corpo. Vamos lá. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivos para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana, e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivo. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo. Podem ir abrindo os olhos e voltando, cada um no seu tempo. Para a gente iniciar a leitura de hoje. Vou estar dividindo de novo em duas partes, né? A primeira parte da introdução e depois a gente já começa a entender um pouquinho do que é o Criador, né? Aqui, antes de iniciar, né, quem já leu, quiser acompanhar a leitura com os olhos fechados, acompanhando a energia das palavras, ele é muito bacana para poder absorver bem. Mas podem acompanhar lendo, fica cada um à vontade. Aqui vocês vão ver que Cristo menciona Deus com diversas terminologias, né, que é proposital para a gente poder ir entendendo cada vez mais as palavras que ele usa para a gente entender cada vez mais o que é o Criador, né? Toda essa energia que vem do Criador, do que ele é em essência, e que toda essa energia também está dentro de nós, ao redor de nós, né? Então, dentro e ao nosso redor. Podemos começar? Então vamos lá. Eu, o Cristo, estou escrevendo esta carta 5 para definir claramente a realidade oculta, a qual também me referirei como o universal e o divino,
a fim de ajudá-lo a abrir a sua mente à compreensão de que, enquanto você é um indivíduo, aquele que lhe deu o ser e a individualidade é, em si mesmo, universal, eterno, infinito, onipresente, sem princípio nem fim. Para o bem das pessoas que resolverem ler a carta 5 antes das cartas anteriores, os quais relatam minha vida e meus verdadeiros ensinamentos enquanto estava na Terra, direi que meu verdadeiro eu, Jesus Cristo, não deve de nenhuma maneira ser confundido com o Jesus retratado no Novo Testamento. Uma vez que meus ensinamentos originais foram difundidos e muito mal interpretados por todo o mundo na forma dos 4 evangelhos, é minha intenção começar a ensinar a verdade da existência, explicando o verdadeiro significado de minha terminologia original citada nos evangelhos. Isto é necessário para desfazer e finalmente eliminar da consciência das pessoas os maus entendidos que têm persistido, assim como a má informação dada às gerações de buscadores espirituais desde que vivi na Terra. Quando estive na Terra para descrever a realidade por trás e dentro da existência, usei deliberadamente o termo Pai ao referir-me a Deus. Tive 2 razões para fazê-lo. Em primeiro lugar, como expliquei na carta 1, quando recebi a iluminação no deserto, pude ver que os conceitos que descreviam o Criador do Universo, conforme revelados pelos profetas judeus, eram completamente errôneos. Em segundo lugar, me foi permitido perceber com clareza e compreender plenamente a verdadeira natureza do Criador. Dei-me conta de que era uma natureza parental, a desfazer as necessidades da criação de maneira específica e bem definida, semelhante a um pai e mãe. De fato, vi que os impulsos parentais, presentes em todos os seres vivos, eram extraídos diretamente do Criador e que a origem de todo o amor e dos impulsos parentais era também a origem da vida e da existência em si. Também vi que a criação era uma manifestação visível dos impulsos criativos universais do ser e que, portanto, podia chamar a humanidade de descendência do Criador. Por essa razão, era totalmente natural que falasse do Pai ao referir-me ao Criador, pois para mim isso é o que realmente o Criador é, em todos os aspectos e sobretudo Pai e Mãe. Porém, considerando a insistência judia em relegar a mulher a uma posição subordinada na vida diária, me referi somente ao Pai para evitar a resistência judia e para ganhar a sua aprovação para o novo termo. Também idealizei o termo Pai para ajudar os judeus a perceberem que seu conceito de Jeová e a rigidez das leis judias eram totalmente errôneos. Também ao utilizar um novo termo, o Pai, para descrever o Criador, o impulso criativo, por trás e dentro da existência, esclarecia que havia trazido um ensinamento completamente novo, oposto à crença estabelecida em um Deus que rejeitava certas pessoas e que enviava para elas merecidos desastres como castigo. Quero que você compreenda plenamente que em nenhuma parte do Novo Testamento foi dito claramente que eu estava trazendo uma instrução completamente oposta aos ensinamentos do Antigo Testamento. Portanto, não se pode confiar, aceitar ou crer no Novo Testamento como uma verdadeira narração de minha vida e ensinamentos. Um relato verdadeiro e preciso de minha personalidade, minha natureza iluminada, minhas atitudes emocionais e meus ensinamentos em si teriam amplamente esclarecido que as antigas formas de religião judaica e meus ensinamentos iluminados eram completamente opostos em todos os aspectos. A religião judaica possuía conceitos extremamente materialistas. Entretanto, existem escritos por meio dos quais os judeus espiritualmente iluminados alcançaram, e continuam alcançando, uma percepção mística de nossa fonte do ser. Estes, em vista de seu estado mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados. Mas, quando os escritos dos profetas atingiram o homem e a mulher comum, transmitiram uma mensagem diferente, controladora, que era puramente humana e falsa. Nenhum controle do bem ou do mal é exercido por um Deus que está acima. Se fosse assim, o mundo não estaria em um estado tão espantoso de transtorno e miséria. Eu trouxe um novo ensinamento, destinado exclusivamente a tornar as pessoas conscientes da universalidade do amor, a natureza inerente e transcendente daquele que trouxe toda a criação para a manifestação visível. Tenho o propósito de tornar isso muito claro para permitir aos buscadores da verdade libertar-se de qualquer vestígio de crença de que eu era simplesmente um profeta em uma extensa linhagem de profetas judeus, e que eu continuava a pregar suas crenças,
onde um Jeová Todo-Poderoso possuía sentimentos ambivalentes em relação à sua própria criação. O temor que os discípulos tinham dos judeus ortodoxos fez com que se conformasse com o que estes haviam decidido contar ao povo sobre mim. Você deve recordar que, para ganhar novos adeptos judeus ao cristianismo, meus discípulos tiveram medo de renunciar ao Antigo Testamento, uma vez que este tinha mantido os judeus unidos durante séculos. Portanto, extraíram e adicionaram aos meus ensinamentos tudo que fosse compatível com as velhas crenças religiosas. Minha genealogia foi traçada para assegurar aos judeus que eu descendia do rei Davi. Por que teriam se incomodado em fazer isso? A não ser que quisessem deixar claro que eu era um judeu de linhagem antiga e que, portanto, era um legítimo candidato a Messias. Se realmente tivessem compreendido o que eu tinha vindo fazer na terra, romper com o passado e lançar as bases para um futuro completamente novo de compreensão e atividade, teriam feito um esforço maior para assegurar que o povo compreendesse os verdadeiros propósitos que me impulsionaram até o dia de minha morte. Porém, não o fizeram, e obscureceram muito do que tentei ensinar. Um discípulo de coração valente, Estevão, tinha menos medo de falar dos meus verdadeiros ensinamentos, ainda que estes também tivessem sido modificados, mas foi apedrejado até a morte. Você deve compreender que a vida de meus discípulos era precária e que não é de se estranhar que mascarassem os meus ensinamentos com pensamentos tradicionais, para torná-los mais aceitáveis ao povo. Haverá disputas ferozes quando digo que o cristianismo apresenta o registro de apenas algumas de minhas afirmações e curas, que não entram em grande conflito com o ensinamento judaico. É uma religião criada por meus primeiros discípulos e Paulo, depois de sua iniciação na Antioquia, para manter os judeus unidos tanto quanto possível e trazer os gentios convertidos ao rebanho. Assim, a conveniência se converteu em uma faceta do pensamento cristão. Esta é a verdade a respeito de minha vida e morte sobre a terra. Surgirão discussões, pois as pessoas se apegam às suas mais queridas crenças. Quando chegam a abandoná-las, experimentam a mesma dor que sentem aqueles que perdem as suas mais queridas posses. Entretanto, por mais queridas que sejam as crenças, são somente crenças. Elas não são uma base firme sobre a qual se possa construir uma nova vida. Agora que retornei para você por intermédio do canal dessas cartas, estou fazendo novamente todo o esforço possível dentro dos parâmetros de sua percepção humana para descrever a realidade, sua fonte do ser, a qual iniciou o universo e a existência em si. Exatamente como há 2000 anos eu vim agora, através do canal dessas cartas, estabelecer as bases da futura evolução espiritual para o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza da existência e daquele que o trouxe para a existência. Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. A humanidade, por não ter compreendido as suas verdadeiras origens espirituais, está constantemente envolvida em guerras, gerando condições terrenas que são uma desgraça para a consciência humana, além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. E a primeira parte a gente vai encerrar aqui. Esses 3 últimos parágrafos eu vou reler de novo quando a gente voltar, porque ele serve tanto para finalizar essa primeira introdução, como também para iniciar a continuação da leitura. E vamos falar um pouquinho desse início. Enquanto assentam as energias, vou deixar para vocês começarem os comentários, para cada um falar um pouquinho aí do que interpretou, quais são suas dúvidas. Lembrando sempre que não existe dúvida boba, né? Bobo é a gente ficar com a dúvida, eu gosto sempre de falar. O importante é esclarecer para ficar cada vez mais claro a percepção. E também não existe percepção errada, existe a sua percepção. Lembrar que, como Cristo fala, né, ele vai falar numa carta lá na frente, mas que é legal a gente expor agora, todo o ensinamento, ele já falou isso lá atrás também, né? Todo o ensinamento de um grande mestre vai entrar na nossa mente e vai ser absorvida de acordo com a nossa capacidade e as nossas crenças, né? Então é natural a gente às vezes ter uma interpretação e mudar essa interpretação ao longo do tempo, para ir construindo a nossa verdade, né? Então é importante que cada um vá construindo isso, né?
isso exposto, a gente pode ir conversando e é legal a gente ter esse entendimento. Então vamos começar. Eu vou até pedir para a Paty começar, Paty, porque eu acho que daqui a pouquinho você já vai meio que se ausentar, né? Então se você quiser falar alguma coisinha dessa primeira parte. Essa carta 5 para mim, assim, eu comecei por ela, né? E eu li ela inteira. E para mim realmente como você sempre fala, quebra de paradigmas, é um choque para mim. Quando ele fala nos evangelhos, porque eu gosto muito dos evangelhos. Eu não vou falar para vocês que eu consigo, de repente, tudo que eu Não, e aprendi. tem muita coisa maravilhosa e muitos dos Eu ensinamentos acho deles estão lá, lindo. né? Eu acho maravilhoso, eu acho bonito, eu acho que ajudou muito, como ele fala em outras partes do livro, né? Ele cumpriu, em alguns momentos foi ideal para a humanidade, vai. Sim, Mas é uma coisa que, como eu hoje, inclusive, à tarde, né? Eu dou aula de. Tô dando aula na escola de aprendizes do Evangelho. Então, é basicamente sobre os evangelhos, né? E a gente estuda muito, fica. É claro, eu acho que sempre vem coisas novas e percepções novas. Acredito que não foi totalmente interpretada de uma maneira correta os ensinamentos de Jesus. Eu acho que ele trouxe já muita coisa. Acho que vai vir muito mais ainda para gente. Mas é difícil, né, para a gente assim pensar que é um choque assim no primeiro momento, né? E não, eu não consigo deixar o que eu aprendi, assim, de uma vez. Eu gosto de assimilar, trazer coisas novas, mas é complicado, né? Pelo menos para mim, acho muito polêmico. Pelo menos para mim é muito polêmico, assim, porque foi uma coisa que está muito, muito na minha vida, assim, muito presente. E até hoje, eu tenho 54 anos, imagina, para mim foi a única verdade, era aquilo. Não é fácil, né? De um dia para o outro você ter essa ruptura. E acredito sim que ele usava, como ele fala ali, que ele falava pai, porque senão ele ia entrar em choque realmente com os judeus. Isso para mim é totalmente assim, aceitar. Assim, para mim é muito claro que Deus né, é pai e mãe, né? Mas eu acredito que realmente ele teve que usar algumas. Naquela época, ele teve que usar algumas palavras para não ser pior ainda com os judeus, né? Acredito que. Mas eu não sei, eu acho que, gente, aí vocês. Depois eu quero ouvir a gravação para ver como é que vocês sentem essas palavras de Jesus aqui. Que Ah, tudo que a gente aprendeu não foi exatamente como nós aprendemos. a Janete ela botou um vídeo lindo no Instagram essa semana, acho que no comecinho da semana, que fala dos 7 pontos que estão nos evangelhos, né? E que hoje a física quântica comprova, né? A ciência hoje até comprova, né? E realmente tem muita, como você falou, tem muita coisa positiva. Tem muita coisa positiva, não, tem muita verdade ali dentro, muita coisa. E o fato é, serviram aos seus propósitos, porque ajudaram a humanidade a se conectar com o Criador, a se conectar com Cristo, né? Então, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que envolve como ele comenta aqui, né? Que envolveu um Interesse, controle, né? interesse, controle. Mas eu concordo nessa parte que sim, tem o controle. Mas para mim, eu posso dizer que com certeza ajudou muito. Eu acredito que muita gente, a humanidade, né? E ainda vai ajudar muita gente, com certeza. Porque tem Sim. muita coisa bonita, né? Muita coisa boa. Mas e talvez a gente chegou aqui até esse momento por conta do que a gente tinha, né? A gente só está nesse ponto porque a gente tinha essas informações que Sim, podem ter pontos errados, mas que ajudou a gente a chegar até esse ponto, né? sim. E se hoje a gente está aberto para estudar essas cartas, talvez é porque a gente já está com o coração aberto, porque esse caminho já foi aberto por Sim. causa dos evangelhos que a gente já tinha, né? Então eu acho importante também.
Se não existisse os evangelhos, não ia existir toda essa conexão. Talvez não existisse toda essa conexão da humanidade Não. com Jesus, né? Com Cristo. Talvez não existisse cristianismo hoje, né? Não existisse Exatamente, o que a gente exatamente. chama de cristianismo, né? Sim. É isso aí, gente. Perfeito, perfeito. Gratidão, Paty. Obrigado pela contribuição. Eu vou ter que sair, gente, vou me despedir já. E quinta-feira eu entro de novo para falar mais um pouquinho com vocês, tá bom, Christian? Tá joia. Perfeito, Paty. Vai lá. Obrigada, bom estudo. Beijão Obrigado. para vocês. Pode falar, Moema. É que ele fala que eles traçaram uma genealogia, né, que ele era descendente do rei Davi. Geralmente, assim, eles falam que ele era mesmo descendente Sim. dele, mas era. Era, Eu não era. sei porque ou foi mentira, ou foi inventado também. Não, não, Porque ele. como eles adaptavam tudo, né, para os judeus assim aceitarem as falas, ele era mesmo descendente do rei Davi ou não? Sim, sim, ele era, ele era, ele era. Ele Ele era, mas assim, o que ele fala é que assim, é tipo, não tinha necessidade de fazer isso, né? Eles quiseram fazer isso para provar ele como realmente um Messias, porque para ser o Messias tinha que ter toda a linhagem judaica, né? Uma linhagem nobre, digamos assim, né? Então que ele vinha de um nobre judeu. Então para poder fortalecer os ensinamentos dele. Mas o que ele coloca aqui no caso não é a veracidade da informação, mas é a necessidade de fazer isso, que não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. É só esse ponto que ele coloca aí. Pelo menos é o que eu entendi e eu acredito que isso seja... em nenhum momento ele desmente, né? Sim. Segundo alguns espiritualistas, o Davi foi uma das encarnações anteriores de Jesus, né? Ou seja, ele foi ele mesmo lá atrás, tanto que o rei Davi fez proezas, né, realmente para o povo, no geral, assim, para a humanidade, né? Mas foi, segundo alguns falam, foi uma das encarnações de Jesus. A última foi a de Jesus, mas ele teve essa vinda como Davi também. Mas gratidão, Moema, por trazer a dúvida, sempre pertinente. Quem mais gostaria de falar alguma coisinha? Um de cada vez. Tá todo mundo querendo falar junto, tô até atrapalhado aqui. Quer falar um pouquinho, Betinha? Tá quietinha? Ô, Cris, eu tive um problema técnico aqui com o computador e aí eu tô relendo o texto que eu perdi a sua leitura. Ah, tá. Então, nesse momento eu não consigo falar. Estou finalizando a leitura do que você já leu. Certo. Tá jóia. Vai, tranquilo. Janete, quer comentar alguma coisinha? Christian, eu acho que eu prefiro ouvir mais um pouco, viu? Tá jóia. Obrigada. E o microfone, Janei, tá em ordem agora? Parece que tá, Christian. Tá me ouvindo bem, Sim, né? sim. Então, né? Nossa, parece que... Ai, não sei o que aconteceu com essa leitura. Parece que não assentou, não sei. Essa carta 5, ela é forte, ela é profunda, né? Tanto que ele coloca aqui no começo, né? Se a gente for pegar, ele vai estar tratando de vários pontos no decorrer agora, a partir da carta 4, que são fundamentais para a nossa ascensão realmente, né? Para esse nosso próximo passo, digamos assim, para assumir quem nós somos, né? A carta 4 ele fala do que todos nós somos iguais, independente de religião, e coloca a questão do masculino e do feminino, né?
como um dos maiores desafios da humanidade. Colocando o papel do masculino e do feminino. E nessa carta ele coloca que é essencial a gente entender essa origem do Criador. Quem é o Criador? Ele mesmo vai falar aqui durante a carta 5 que é muito difícil ele conseguir expressar em palavras o que é o Criador, né? E realmente é muito difícil para a gente, com nossas limitações materiais, né? na nossa dimensão aqui, compreender o que é isso, né? Nossa, um ser que é infinito, que não tem princípio nem fim, que está em tudo, né? É difícil a gente compreender, nós como indivíduos, entender tudo isso, né? Que ele está em mim, está em todos vocês, ele está em todo lugar, ele está em cada matéria, está nos animais, está em todos os seres, né? Mas é importante a gente entender essa origem, buscar entender na nossa limitação, porque a partir do momento que a gente entende quem ele é e como ele nos criou, a gente começa a entender exatamente o poder pessoal que existe dentro de cada um para co-criar o mundo, né? Nós temos poderes de criar mundo, ele fala muito isso. Mas por que nós temos esse poder? Porque o poder de Deus está dentro de nós. Então, quando fala nisso, é criar o nosso mundo. Ele experiencia a terceira dimensão através de cada um de nós. Então, através de cada um de nós que vamos criando o nosso próprio mundo, ele vai experienciar. Foi esse o objetivo dele fazer a criação, né? Ele poder experienciar toda essa dualidade que existe aqui, o que ele não pode experienciar como um ser totalmente onipresente, né? Então, mas é importante a gente entender essas origens para que a gente se liberte de tudo isso, né? Para que a gente se liberte, porque chegou o ponto da nossa libertação. Então é importante a gente compreender exatamente as nossas origens e que ele vai explorar no decorrer das cartas, né? Essa primeira parte é só uma introdução para a gente entender um pouquinho do porquê que ele está falando de tudo isso, né? Cujas limitações são através das crenças que foram impostas para nós, né? Exatamente. E uma dessas crenças é exatamente achar que Deus está fora e não dentro. Isso. Bruna, tá com o microfone hoje? Queria comentar alguma coisinha? Ok. Quiser escrever, fique à vontade então, como tá sem microfone aí. Betinha, você está tentando falar? Eu ia falar. Pode falar. Tem um trecho aqui que me chamou assim a atenção, né? Que eu acho que assim, o que você acabou de falar ainda há pouco, né? Realmente tem muito a ver com o que a gente tem de crenças, né? Para que a gente possa ter essa visão mais ampla dessa questão da criação, da cocriação, isso vai depender muito das crenças que a gente tem. E que nem eu me lembro quando a gente estava na leitura dessa carta, que eu comentei que para mim foi um momento assim mais tranquilo, porque eu nunca tive assim muito vínculo com uma religião, né? Tanto que no começo eu me sentia mal porque eu não tinha assim conhecimento nenhum da Bíblia, dos evangelhos, né? E eu me sentia mal por isso. E hoje eu sinto que isso para mim foi uma sorte, porque eu não tenho esses vícios, não vícios, né? Não é a palavra, mas eu não tenho essas crenças, como a Patrícia comentou, que para ela é um pouco mais difícil, né? Então, eu penso que deve ser bem difícil mesmo, tanto para quem, mesmo estando aqui conosco, estudando as cartas, que tenha lá as suas crenças mais fixadas no catolicismo, né? Ou até mesmo dentro do espiritismo, que também a gente tinha lá o estudo do evangelho, né? Então, para mim foi assim mais tranquilo ter essa compreensão, né?
E me chamou a atenção aqui o trecho onde ele fala, né, que lá no Novo Testamento não está explícito que o que ele veio, a mensagem de Cristo, era totalmente ao contrário do que estava no Velho Testamento. Então, se a gente for parar e pensar assim, tá, então o Novo Testamento, ele é mais correto, né, vamos pensar assim, né? Então, pelo que eu entendi que o Cristo fala ali, ele não é tão confiável assim, porque ele não deixou claro lá no Segundo Testamento de que era contrário às ideias desse primeiro, né? Então, acho que nas cartas é que ficou muito explícito toda essa posição dele, né? Esse desmistificar tudo que está escrito nos evangelhos, né? Sim. Não sei se eu falei correto. Sim, sim. O que ele fala aqui, principalmente essa parte com relação ao Criador, uma das coisas que ele veio desmistificar é isso, é quem é Deus na realidade, que era totalmente oposto ao que Sim. fala no Velho Testamento. Tanto que quem lê Sim. só o Velho Testamento fala que o Deus é bipolar, né? Porque, tipo, Sim. ele, ao mesmo tempo que ele ama só alguns, ele manda matar quem, tipo, os judeus fizeram matanças em nome de Deus. Até hoje se faz matança em nome de Deus, né? Não só dos judeus, como também dos islâmicos, né? Então, os islâmicos também é bem Velho Testamento, né? O conceito puro do Islã, né? Não é com as palavras que tem no Velho Testamento, mas que eles têm o Alcorão deles, mas é muito puxado para o Velho Testamento, né? Então, essa parte de que todos são iguais, de que não existe povo escolhido, de que e a reação de Deus, embora ele fale só de Deus de amor, né? E quem estuda só o Novo Testamento, né? Só os Evangelhos, percebe que é um Deus de amor, né? Então isso já é uma coisa que é oposta ao Velho Testamento, mas não é claro, né? Eles não deixam totalmente Sim. explícito isso. E sem contar que ele veio trazer também essa questão da igualdade de todos os seres, inclusive a igualdade da mulher. E eu ouvi um rapaz falando esses dias, um espiritualista falando, que ele falou uma coisa que assim, a gente vê, mas eu nunca tinha parado para pensar nessa dimensão. Nenhuma mulher é citada na Bíblia. Sim. As mulheres citadas, ou é a prostituta, ou é Maria, que é simplesmente a mãe de Jesus, mas a Maria não tem um lugar assim de relevante como a relevância que ela trouxe para a humanidade. Maria Madalena, zero relevância, né? Muito pelo contrário, foi totalmente difamada. Difamada a pessoa dela, né? Em todos os evangelhos. Nenhuma mulher ela tem parte de relevância, só citam homens, só existem evangelhos de homens, só cita homens que fizeram coisas, é como se nenhuma mulher fez nada de destaque durante toda a existência, né? Pelo menos dessa parte espiritual, né? Então, e não falo que é só o cristianismo, o judaísmo, isso você pode pegar em qualquer religião, o islamismo, você pode pegar qualquer nenhuma das religiões. Eu não sou tão profundo conhecedor do budismo, acredito que a Bruna conheça mais o budismo aí, mas também ela é extremamente masculina, né, essa parte oriental, não existe a figura da mulher com uma relevância que ela deveria ter tido. Então, são coisas que Jesus trouxe. Jesus colocou as mulheres num lugar de destaque. Segundo falam os estudos, Maria Madalena foi a sua principal discípula. Fora toda a parte fundamental que Maria trouxe em torno da criação, né? Então, fora que Maria Madalena, para muitos, não foi só uma discípula, né? Foi a parceira, né, de Cristo, né? Mas foi totalmente oculto isso para não colocar a mulher. Então, mostra o quanto realmente não é uma coisa nova, né? Muitas coisas seguiram, como o domínio dos homens, o Deus fora, ele continuou sendo Deus fora, não Deus presente em toda a criação. Muita coisa melhorou, porque pararam os sacrifícios no templo, realmente, depois da vinda de Jesus, mas ainda colocou os animais como estão aqui simplesmente para servir a humanidade, né? E não como seres com todo o direito da
do mundo como nós seres humanos, né? Mas gratidão por trazer esse ponto, Betinha. Aline, algum comentário nessa primeira parte? Por enquanto, não. Ok, perfeito. Para Andréia não vou perguntar, que ela já tinha falado que não poderia falar. Giovana? Deixa, é tudo muito novo para mim, né? Mas assim, eu estava pensando aqui agora, que bom, né? Que veio isso para esclarecer, né? Que foi feita essas cartas para esclarecer a verdade, Sim, né? sim. Que ele está falando. Então, eu estou aqui pensando nisso, que bom. Sim. Mas está tudo muito novo, então eu tô atenta aí ao que vocês estão falando. E é legal que Obrigada. Cristo fala das cartas, mas ele cita em vários trechos assim todos os ensinamentos, todos os livros que estão surgindo na humanidade, que tem como base essa consciência crística, também ajudam muito nesse caminho. Então tem vindo muita coisa realmente. Só o fato de aparecerem misteriosamente os evangelhos apócrifos, né, os evangelhos que foram ocultos da humanidade durante muito tempo e que hoje quem quiser comprar pela internet compra. Evangelhos apócrifos, se você digitar ali, você consegue comprar. E tem os evangelhos que foram tirados da Bíblia, né? Tem o evangelho completo de João, que foi vários trechos que foram tirados. Tem o evangelho de Tomé, tem o evangelho de Judas, tem o evangelho de Filipe, tem o evangelho de Maria Madalena, tem ensinamentos de Maria. Então tem muita coisa ali que foram tiradas, né? Inclusive o livro de Enoque é considerado um evangelho apócrifo, né? Então tem muitas coisas ali que colocam exatamente quem é Deus na realidade, que colocam o papel da mulher, que colocam essa coisa do sagrado feminino e do sagrado masculino, que tiram que dão o poder, tudo que é importante a gente entender assim, tudo que dava poder para o homem, para o ser humano, né, para o homem e para a mulher, tudo que dava poder para o ser humano foi tirado da Bíblia. Para quê? É onde ele fala aqui, né? Que é para deixar, para limitar, né? Para deixar numa caixinha realmente, para que a gente não se libertasse, não descobrisse esse poder que está dentro de cada um de nós. Então tudo que colocava, e tudo que colocava Jesus como um ser humano. A humanização de Jesus também foi tirada da Bíblia. Por quê? Porque a ideia era colocar Jesus como o único Filho de Deus, como ele que tinha aqueles poderes, porque ele veio como um Deus encarnado na Terra. Por isso que ele fazia o que ele fazia. Então tudo que tirava, que ele mesmo falou isso, né, que vocês podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Ou seja, ele está devolvendo para a gente o nosso poder, desde que a gente continue com os exercícios. Ele vai falar muito da importância da meditação, da purificação da consciência, já nessa segunda parte da leitura, que é como a gente resgata toda essa conexão com o Criador, né? Quando ele fala exatamente o que ele veio fazer aqui, né? Nessa segunda parte, Jesus vai deixar muito claro vários dos pontos que ele veio tratar aqui, que ele já tinha vindo para fazer isso na primeira vez, e ele veio ainda mais para fazer isso agora. Deixa eu ver aqui no chat. A Bruna escreveu sem comentários por enquanto, ok. Alguém queria comentar alguma coisinha a mais desse primeiro trecho? Podem ficar à vontade. Assim, a essência realmente eu acho que todos vocês já falaram, né? Que foi os comentários que a Betinha fez, que a Janei fez, esse ponto que a Moema colocou é bem legal, né? Do porquê que foram buscar a linhagem de Davi, né? Para mostrar que ele tinha uma linhagem diferente, por isso que ele podia ser um Messias, né? O que não justifica, por exemplo, a vinda de Maomé, o que não justifica a vinda de Buda, o que não justifica a vinda de vários outros profetas que vieram, né? Nós temos, deixa eu ver aqui, 6 minutinhos que eu queria deixar para caso alguém ainda queira fazer algum comentário com relação a esse ponto, né? E é legal que ele faz uma observação aqui que é muito interessante. Ele faz várias críticas ao judaísmo, né, à religião judaica,
mas ele coloca um ponto que é bem legal a gente ter em mente, né? Que até foi um dos pontos que a Paty colocou lá no início. Que tem muita coisa, claro, que é importante lá no Novo Testamento, senão a gente não estaria aqui. Que é esse ponto que ele fala aqui. A religião judaica possuía conceitos extremamente materialistas. Entretanto, existem escritos por meio dos quais os judeus espiritualmente iluminados alcançaram e continuam alcançando uma percepção mística de nossa fonte do ser. Estes, em vista de seu estado mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados. E ele coloca isso em negrito, que é para ficar muito claro para a gente esse ponto, que eles devem ser honrados e respeitados. Tem alguns pontos do Velho Testamento que são lindos, quando a gente pega, por exemplo, os salmos, me fugiu o nome, mas são vários salmos que são falados ali que dão ensinamentos muito profundos, né? Os salmos de Davi são algumas das coisas mais lindas de você estudar e entender a essência daquilo. É que se a gente estuda do jeito que está escrito, com a linguagem que está lá, é muito difícil da gente pegar um real significado. Precisam ser realmente interpretados como muitos interpretam, né? Mas tem vários pontos que são maravilhosos, né, da gente pegar, ler, que levam a uma elevação. Então é esse ponto que ele coloca aqui. Em vista do estado mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados esses ensinamentos que muitos trouxeram. Já que ninguém fala, eu vou perguntar como estão as energias de vocês. O Christian, me chamou muita atenção esse parágrafo, né? Esta é a verdade a respeito de minha vida e morte sobre a terra. Surgirão discussões, pois as pessoas se apegam às suas mais queridas crenças. Quando chegam a abandoná-las, experimentam a mesma dor que sentem aqueles que perdem as suas mais queridas posses, né? Você vê como essas crenças estão arraigadas dentro de nós, né? Sim. Eu achei que essa comparação foi muito feliz, assim. É uma forma de apego, né? Apego, exatamente. Se você pegar qualquer discussão, não estou nem falando religiosa, mas qualquer discussão que existe, as pessoas discutem ferozmente por causa daquilo que elas acreditam e chegam a brigar. Você pega na política, o que é você acreditar em A ou B? São suas crenças que te fazem se associar a um lado ou associar ao outro. Até a gente entender que A e B só têm interesse em comum. A ou B têm formas de pensar diferentes, mas com o mesmo interesse comum, se autoprotegerem. Né? Isso estou falando da política, né? Para ver como por isso que são coisas trazidas que só provocam discussões entre famílias, como a própria religião. Tem gente que discute por causa de religião, não é nem só entre cristão e islâmico, ou entre islâmico e judeu, os árabes e os judeus. Se a gente for pegar, até entre católicos e evangélicos existem discussões. E olha que estamos falando do mesmo Messias, do mesmo profeta, mas de entendimentos diferentes que geram crenças e por isso geram discussões para defender suas ideias. Vira e mexe, abre uma igreja evangélica nova porque tem um pontinho diferente do que acredita do outro, então ele faz uma nova célula para mostrar aquilo que ele acredita, né? Então é o ego do homem exatamente brotando em tudo isso. Gente, falta um minutinho para encerrar a sala. Vamos para a próxima? Então eu vou dar o pause na gravação aqui e já voltamos. Ponto, estamos de volta. Alguém quer fazer mais alguma colocação ou vamos partir para a continuação da leitura? Ô, Christian, Pode falar, Betinha. eu só queria saber aonde você parou, porque eu não consegui, eu estava sem o computador, não consegui acompanhar no PDF. Só para eu poder me situar aqui. Eu vou reler os últimos parágrafos da leitura, né?
É na página do PDF, é na página 105. Está um parágrafo embaixo desse que a Janei releu. Eu vou reler o agora que retornei para você. Tá. Ok? Uhum. Pode começar a leitura? Pode. Então vamos lá. Agora que retornei para você por intermédio do canal destas cartas, estou fazendo novamente todo o esforço possível dentro dos parâmetros de sua percepção humana para descrever a realidade, sua fonte do ser, a qual iniciou o universo e a existência em si. Exatamente como há 2000 anos, eu vim agora através do canal dessas cartas estabelecer as bases da futura evolução espiritual durante o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza da existência e daquele que o trouxe para a existência, pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. A humanidade, por não ter compreendido as suas verdadeiras origens espirituais, está constantemente envolvida em guerras, gerando condições terrenas que são uma desgraça para a consciência humana, além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. Por essa razão, estou enviando, irradiando o pleno poder de minha consciência crística, a fim de trazer para você a verdade da existência na forma de uma terminologia moderna e compreensível. Quero capacitar você a construir uma nova consciência e compreensão da verdade como ela realmente é, ao invés de deixá-lo continuar aderindo às falsas crenças que foram ensinadas ou transmitidas a você por tradição. Com o uso e a compreensão, a terminologia despertará em você a mesma, ou ainda maior, reverência, amor e percepção espiritual que você sentia antes utilizando a palavra Deus. Esta terminologia mais apropriada, carregada de significado universal, preencherá você com o poder espiritual quando utilizar e visualizar o significado das palavras. Estou aqui para dizer que, quando você tiver purificado a sua consciência dos grosseiros pensamentos e sentimentos humanos, próprios dos impulsos do ego, e perseverar na meditação em uma elevação de sua consciência em direção ao universal, você começará a sentir o poder espiritual invadindo sua mente e finalmente todo o seu corpo. Assim, meus ensinamentos são dirigidos exclusivamente para ajudá-lo a abrir a sua consciência para a nova vida, a vitalidade e o poder espiritual, a fim de que você possa abandonar a sua velha maneira de viver, limitada e insatisfeita, e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação para cada uma de suas necessidades. Reflita sobre esta afirmação. Eu não trouxe nenhum deve ou não deve, ou restrições frustrantes que você mesmo, não queira impor a si mesmo. Eu certamente vim para dizer como as suas formas de consciência têm vida por si mesmas e no final se manifestam em seu mundo. Porém, deixe ao seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis, os atos amorosos e o caminho correto que leva à alegria e à realização, quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. Vim também com a plena força do meu poder crístico, para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência. Somente há aquelas que você mesmo criou por ignorar as leis da existência. Vim para ajudá-lo a remover as barreiras, iluminando a sua ignorância atual e ensinando a abrir a sua consciência, todo o seu ser, ao influxo daquele que o trouxe para a existência. Portanto, repito, minhas instruções são dirigidas exclusivamente para ajudar você a abrir a sua consciência para uma vida, uma vitalidade e um poder espiritual renovados, para que possa abandonar seu antigo modo de vida limitado e insatisfatório e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação de cada uma de suas necessidades. Eu espero, com o amor divino, que você alcance este supremo estado de ser antes que passe para a próxima dimensão, a fim de que a sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Este é o único propósito que motiva essas cartas. A afirmação acima é um modo mais forte e poderoso de dizer, em outras palavras, o que eu disse quando estava na Terra. Busque primeiro o reino dos céus, e todas as coisas boas serão dadas a você em acréscimo. Não fiz esta afirmação para convencer as pessoas a serem boas. Anunciei um fato da existência. É preciso que compreenda completa e claramente que aquele que você chama de Deus, e a que me refiro como universal, não possui nenhuma das características humanas que são atribuídas a ele pelas muitas religiões.
As características humanas de raiva, ameaças e castigos, por exemplo, pertencem somente à condição humana. Digo novamente, eu, o Cristo, desci para ditar estas cartas expressamente para livrar sua mente das antigas imagens formadas com palavras humanas, cunhadas pelos profetas. É minha firme intenção substituí-las por descrições do poder, da consciência universal, a qual realmente cria, move-se e apoia o universo visível e todas as demais dimensões para além de sua percepção e compreensão atual. Também estou aqui para contar que estes outros universos e dimensões se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento traçado nessas cartas for absorvido e se converta na própria matéria de sua consciência individualizada. Finalmente, a morte significará uma feliz transição de uma dimensão de existência limitada para outra mais luminosa e poderosa. Quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, você saberá que está maduro para emergir da cápsula do corpo. E você sairá, aliviado por estar livre das limitações físicas para entrar em uma dimensão de amor, beleza e maravilhosa existência. Você perceberá a morte como ela pode ser, o que realmente é para as almas iluminadas, uma gloriosa transição, um presente de vida maior, de grande criatividade e uma experiência de ser extasiante como você nunca sonhou. Também quero deixar claro que muitas e muitas pessoas acreditam que pode viver uma vida frutífera e realizada seguindo milhares de diferentes mestres do pensamento positivo. Mude a sua consciência, eles dizem, e você mudará a sua vida. Isto é verdade até certo ponto. Porém, para os buscadores que estão em evolução espiritual, tal mudança de consciência ainda deixa certa aridez de espírito e um anseio de algo mais. Este algo mais que a alma anseia é o verdadeiro contato e reunião com a sua fonte do ser. Pode ser que você alcance certo crescimento espiritual por seguir o caminho de perceber somente o bem, o verdadeiro e o amoroso. Porém, permanecerá sendo uma entidade funcionando sozinha em seu próprio lugar, ligada à Terra e não assistida pelo universal, infinito e eterno. Uma vez que compreenda a natureza do universal e volte os seus pensamentos para fazer realmente contato com isso, você se dará conta de que já não está sozinho, que está sendo sustentado pela realidade a qual sustenta o universo. E quando digo fazer verdadeiro contato com isso, significa que, quando você está fazendo a oração suplicante para receber esse ou aquele benefício, não está fazendo um verdadeiro contato com a sua fonte do ser. Certamente a fonte do ser recebe a oração, e frequentemente obtém-se uma resposta rápida que satisfaz a necessidade, inclusive tal como foi pedido. Porém, o verdadeiro contato com a fonte de seu ser será experimentado somente quando você tiver purificado suficientemente a sua consciência do impulso grosseiro do ego humano e quando tiver passado algum tempo meditando e estendendo regularmente sua consciência de maneira emocionalmente poderosa em direção à fonte, buscando conexão, renovação e repouso do espírito. Este é o verdadeiro propósito por detrás da existência. Uma constante e mútua reciprocidade de comunicação entre a fonte de todo ser e a criação. Aqui lembro a você que, quando eu vivia na Terra, todos os dias dizia aos judeus, com muita clareza, que, por mim mesmo, não posso fazer nada. Continuamente declarava que é o Pai quem faz o trabalho, não eu. Eu vim neste tempo para capacitar você a fazer a sua transição de uma consciência humana presa à Terra para uma consciência de iluminação, quando a pessoa sabe que finalmente conhece a verdade do ser. Sem dúvida, a pessoa que é profundamente religiosa, permanentemente doutrinada com o dogma religioso e a teologia, judia, cristã, muçulmana, hinduísta ou qualquer outra crença religiosa encontrará dificuldade, inclusive dolorosa a princípio, para aceitar e fazer bom uso dessas cartas, pois uma mente condicionada e programada é como concreto. As crenças entranhadas e usadas como talismãs, apoio emocional e como afirmações para dar força em momentos de crise, são emocionalmente gravadas no subconsciente. Normalmente elas incorporam um temor de ofender a Deus, ao contemplar e avançar para uma verdade mais elevada. A menos que haja um anseio sincero de conhecer a verdade do ser para além das crenças tradicionais, estes padrões mentais tornam-se quase impossíveis de aniquilar na mente e nas emoções e bloqueiam o verdadeiro progresso espiritual. Vim expressamente para ajudar aqueles que têm vontade de mover-se para além dessas barreiras em direção à iluminação verdadeira. Portanto, se você sente intuitivamente que as palavras nestas páginas são a verdade,
e sente-se atraído por elas, tenha confiança de que está pronto para começar o caminho espiritual que se esboça nestas cartas. Eu estou à disposição para dar a você a coragem para seguir adiante até alcançar a meta, a verdadeira iluminação espiritual, a renovação da vida, a força de vontade e a descoberta do que eu chamei de o reino dos céus. Diariamente, a oração e a meditação sincera permitirão a você alcançar a purificação mental e gradualmente a verdade e a compreensão substituirão os antigos mitos que foram tão importantes para você algum dia. E a gente vai encerrar a leitura hoje aqui. E que mensagem profunda, linda e muito forte. O meu corpo vibra dos pés até a cabeça de uma maneira muito forte. Sintam-se à vontade para quem quiser começar a falar. Esse primeiro trecho que eu fiz questão de reler foi exatamente o trecho que eu escrevi para vocês ontem. Christian, muito linda a mensagem. Me senti tocada, assim. Eu acho que é mesmo essa coisa de exercitar, de não perder a fé e continuar, né? Sim. Nossa, achei muito lindo esse trecho. Sim. E tem que exercitar, não tem outro caminho. Eu penso que é isso, né? Sim. Ele fala aqui muito, ele fala o livro inteiro sobre isso, né? Mas aqui ele reforça muito sobre a meditação e a purificação da consciência. E é o trabalho que a gente lá no curso, no Vipassana, eles falam muito esse termo, né? Que é na meditação a gente está trabalhando para a nossa purificação de consciência, trabalhando para a gente fazer esse contato, né? E aqui Cristo ele fala muito isso, né? Ele encerra com essa frase, né? Diariamente a oração e a meditação sincera permitirão a você alcançar a purificação mental e gradualmente a verdade e a compreensão substituirão os antigos mitos que foram tão importantes para você algum dia. E vários outros trechos aqui ele fala sobre isso, né? Sobre a purificação e sobre a meditação, e a meditação estendendo exatamente o objetivo da meditação tem vários tipos de meditação, né? Mas a meditação que ele fala muito forte aqui, que é a que ele vai nos ensinar na carta 8, é a meditação única no silêncio, para a gente estender a nossa mente com o Criador, para a gente escutar o Criador, que é a maneira que ele tem de falar o que ele escreve aqui. Vim também com a plena força de meu poder crístico para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência. Somente há aquelas que você mesmo criou por ignorar as leis da existência. Vim para ajudá-lo a remover as barreiras, iluminando a sua ignorância atual e ensinando a abrir a sua consciência, todo o seu ser, ao influxo daquele que o trouxe para a existência. Então, quando ele nos traz as verdades da existência e todo o conhecimento, é exatamente para a gente romper essas barreiras, para que a gente entre num fluxo contínuo com o Criador. O fluxo contínuo com os nossos 3 corpos divinos, os nossos corpos mental superior, nosso corpo búdico e nosso corpo átmico, que são os corpos nossos criados exatamente. O corpo átmico é o que está ligado exatamente com todo o universo. Quando a gente quebra a barreira do mental inferior com o mental superior, o mental inferior é o ego, o mental superior é o nosso eu superior, que é nós, é quem a gente deveria estar expressando aqui. Quando a gente quebra essa barreira, que é purificando exatamente o nosso ego, a gente se conecta com esse mental superior. E esse mental superior abre todo o leque com os corpos superiores
e aí a gente consegue expressar a nossa divindade aqui no planeta. E é essa barreira que a gente precisa quebrar, e a quebra da barreira é através da purificação da consciência, quebrando nossas crenças. Ele vai falar muito disso na carta 6. Mas só de ler as cartas e entendendo o conceito, a gente já está fazendo essa purificação inconsciente, a gente está purificando a nossa consciência. Pode falar, Janete. Então, eu achei também, bom, lindo demais, realmente, nossa, é maravilhosa essa carta. E esse esclarecimento sobre a morte, né? Porque a gente tem tanto medo da morte, né? E olha que lindo, finalmente a morte significará uma feliz transição de uma dimensão de existência limitada para outra mais luminosa e poderosa, né? E quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, você saberá que está maduro para emergir da cápsula do corpo, e você sairá aliviado por estar livre das limitações físicas para entrar em uma dimensão de amor, beleza e maravilhosa existência. Que coisa mais linda, né? Sim. Nossa, que bom começar a ver dessa forma, né, Christian? Sim. Ele quebra exatamente as barreiras que esse medo, que é um dos medos que mais aprisiona a humanidade, né, que é o medo da morte. E o que faz a humanidade continuar nessa roda, uma das coisas, né, que faz a humanidade continuar nessa roda de samsara é exatamente o medo da morte. Porque a gente tem tanto medo da morte que quando a gente morre, a gente vai para onde a gente acredita. Então essas pessoas que vão para umbral, que enfrentam dificuldades, né, no pós-morte, porque são pessoas que estão tão aprisionadas nas crenças dela que elas cocriam, mesmo na morte, exatamente o mundo que elas imaginam. Então você fica aprisionado e aí você quer sair daquilo. E como você sai daquela prisão? Digamos, acabei de falar do umbral, dessas coisas todas, reencarnando. Você quer fugir daquilo. Então você passa por um processo de aprendizado ali e vai voltar pro planeta, né? Vocês me ouviram? Que a minha internet deu uma osciladinha aqui. Vocês me ouviram? Ah, tá. De repente eu estava vendo a imagem de todas vocês que estão com a câmera aberta. A câmera, todas de vocês sumiram. Mas ainda bem que o áudio continuou aparecendo. Mas é bem belo ponto que você tocou. É um dos pontos cruciais que tem aqui. Tem um outro ponto aqui que é lindo também. Que é um pouquinho antes do que você leu, quando ele fala de dimensões e tudo mais, né? Para quem não acredita em vidas em outros planetas, em outras dimensões, ele já quebra totalmente esse paradigma, exatamente um parágrafo acima do que você leu. Os dois parágrafos acima fala disso, né? Tem uma teoria lá no livro de Telos, da civilização de quinta dimensão, dessa civilização de quinta dimensão de Telos, que eles falam que nessa fase que a gente está de transição, muitas pessoas, devido a essa mudança no planeta, vão conseguir transitar e continuar a vida no planeta sem deixar, inclusive, esse corpo. Mas vão sutilizar tanto o corpo com as percepções espirituais que vão continuar a vida já numa próxima dimensão, aqui mesmo. Então vai transcender. Então, porque na quinta dimensão não existe... isso ele fala até na carta 4, né? Na carta 4 não, desculpa. Como eu estou no estudo do segundo livro, no segundo livro ele fala um ponto, que é um dos pontos que ele deseja para a humanidade, é que a humanidade seja livre para se mover para onde ela quiser. E quando ela fala que seja livre, significa a gente ir em consciência para onde a gente quiser, que são as viagens astrais, as viagens de iluminação. E um dos pontos que a gente vai atingir agora nessa transição, quando a gente atingir esse estado de total purificação do nosso ego, é exatamente viajar para onde a gente quiser em corpo astral, porque todos nós temos, procura esse conceito, né? Não vou me aprofundar muito,
todos nós temos o que chama de Merkaba. Merkaba é um veículo que existe, que cada um tem o seu, que permite as viagens entre dimensões. Então a gente está viajando em iluminação, é como a Merkaba ainda é necessária para todos os seres que possuem um corpo. O ser humano não consegue isso em terceira dimensão, mas a partir de quinta dimensão todos os seres conseguem acessar essa Merkaba própria e conseguem viajar dimensionalmente entre planetas e entre dimensões. É como um teletransporte, se a gente fosse pensar na linguagem que muitos usam aqui. E isso faz parte de um dos nossos DNAs, que ainda é dos poderes que nós temos, dos nossos DNAs que estão ainda inativos, né, que estão sendo ativados. Esse é um dos poderes, esse poder de se teletransportar. Assim como o poder de telepatia, de conversar como telepatia. As pessoas que já estão avançando hoje, tem muitas pessoas que já têm telepatia com animais, com telepatias com outros seres. E isso é feito porque está ativando esses DNAs que estão inativos na maioria dos seres humanos, né? Que foi feito propositalmente para ajudar nessa escravidão da humanidade. Mas ele é um ponto lindo que ele fala exatamente aqui, ó. Digo novamente, eu, o Cristo, desci para ditar essas cartas expressamente para livrar sua mente das antigas imagens formadas por palavras humanas cunhadas pelos profetas. É minha firme intenção substituí-la por descrições do poder, da consciência universal, a qual realmente cria, move-se e apoia o universo visível e todas as demais dimensões para além de sua percepção e compreensão atual. Também estou aqui para contar que estes outros universos e dimensões se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento traçado nessas cartas for absorvido e se converta na própria matéria de sua consciência individualizada. Ele está falando exatamente sobre viagens astrais e viagens que a gente pode fazer. Pode falar, Janete. Não, as leis do tempo, Christian, fala bastante sobre a telepatia, que é o que a gente vai realmente desenvolver. A tecnologia mais avançada é a telepatia, eles dizem, né? Sim. E pelo que fala nas leis do tempo, pelo que eu não estou estudando como você que está no curso, mas as lives que eu ouvi da Vânia falando principalmente, é que em 2028... até 2028 a maioria dos seres vão ter a sua telepatia plenamente desenvolvida. E se a gente falar 2028, está na porta, né? Tá em cima da hora. Eles falam lá que a gente está, nossa, sabe, está acelerando assim, né? Então a gente tem que acompanhar. Obrigado por trazer esse ponto, Janete. O que a Betinha tá rindo aí, Betinha? De saber que a gente está aí na porta de 2028 e dessa telepatia. Betinha, você já conversa telepaticamente com as suas plantas, você só não sabe disso. Verdade, Christian. Quando você voltar àquele seu estado que você já contou uma vez de estar contemplando e meditando e estar no estado meditativo, cuidando das plantas, se você começar a escutar, entrar num estado de escuta com atenção, você vai perceber o quanto isso é forte. Sim. E eu sinto, sabe, Christian, que elas me levam a um estado de extrema alegria. Quando eu chego lá no viveiro, né, é que realmente o tempo está muito curto, mas quando eu chego lá no viveiro, que eu vejo assim, alguma planta que brotou, ou alguma flor que se abriu, é automático. A minha fala com ela, né, é uma fala assim, como se eu estivesse falando com uma pessoa, assim, sabe? Nossa, você abriu uma flor, parabéns. É automático a minha fala com ela. Eu já tinha ouvido falar que tem pessoas que conversam com as plantas, mas para mim era uma coisa assim, assim, como é que eu vou dizer?
é uma coisa de doido, né? Sabe, assim, uma coisa sem valor. E hoje eu me pego fazendo isso de uma maneira muito espontânea, né? E aquilo me traz uma alegria profunda. Né? É isso que me deixou assim intrigada, né? De saber o quanto isso mudou e foi uma mudança espontânea, né? Sim. Não é porque eu ouvi dizer que tem gente que fala com planta que eu passei a falar. Não, foi uma coisa que aflorou. E realmente, assim, é uma questão, assim, que me traz profunda alegria mesmo de ver o movimento da natureza. Essa mensagem que eu passei para você agora veio de longe, tá? Procura praticar isso, que isso vai te ajudar bastante no seu processo. Sim, e eu tenho sentido, que eu estou assim muito distante desse processo que eu já vivia, né? Então, foi muito bom ouvir isso, né? Que de repente esse é o caminho. Sim. Foi espontâneo a fala, então é uma fala, quando eu falo que é muito espontânea, é uma fala que não exatamente sou eu, Christian, que estou falando aqui. Sim, sim. Obrigado. Imagina. Hoje eu estou falante, Cris. Você estava quietinha na primeira parte, agora que você está falando. Falar de novo. Não, eu ia dizer vou fazer só um comentário que bom, aqui a gente pode conversar isso e é tão natural e é verdadeiro, porque com outros grupos, às vezes isso vai aparecer, vai soar uma coisa assim, nossa, tá ficando, né, sabe, uma coisa meio fora, né? Sim. Mas que isso, tudo que a gente lê aqui, para nós, para mim é tudo tão verdadeiro. Então, é lindo isso também. Acho que é mais uma coisa que a gente tem que agradecer, né, de estarmos nesse aprendizado, né, e conseguindo acompanhar, né. E é legal que cada um tem um caminho diferente, assim, para fazer essa conexão. Cada um tem uma conexão, né, que vem da origem da nossa alma, né. Cada um vai buscando aí o seu caminho, né. Então é bem bacana. Mas é verdade, não dá para comentar isso em todo ponto, não. Eu lembro que quando eu fui lá pro curso do Vipassana, né? Embora seja um curso de meditação profunda, não é com todo mundo que você pode ter esse tipo de conversa, não. Foi muito engraçado que eu dei carona por coincidência, né? Pra Bruna, né, que tá aqui com a gente, e pra Luciana, né? Nossa, os nossos papos na ida pra lá já foram tridimensionais, digamos assim. Já foi fora da caixa, já, né? Foi muito importante. A Bruna tá até rindo aí, né? Que foi impressionante, né? Quando a Bruna entrou no carro, aí eu comentei como que eu tinha ido parar no Vipassana, que foi através do livro das Cartas de Cristo, né? Que foi como começou o processo. Ela tinha começado a ler o livro uma semana antes. Existem coincidências? Né? A gente até brinca, né? Será que existem coincidências? Meu Deus do céu, né? Foi demais. E ela falou, foi uma aventura mesmo, foi muitas conversas profundas, fora da caixa totalmente. E não é com todo mundo que você pode conversar isso, né? Então, colocou as pessoas que a gente podia conversar sobre esses assuntos, né? Mas vamos lá, continuando aqui. Quem pode comentar, fazer os comentários? Janei, quer comentar alguma coisinha? Eu acho que não, Christian. Eu achei tudo assim, nossa, perfeito, perfeito. Nossa, eu estou, assim, cada dia mais feliz de estar relendo essas cartas e com as suas explicações, com os comentários, porque eu li já faz muito tempo. Então, agora parece que, nossa, está caindo a ficha. A primeira leitura a gente lê se a gente lê sozinho, a gente fica tão entusiasmado, para quem gosta, né? Acaba ficando tão entusiasmado que a gente lê
a gente não aprofunda, né? Exatamente. E tá, nossa, muito, muito lindo mesmo. Moema, tá quietinha hoje, Moema? Cadê os comentários da Moema? Hoje eu tô quietinha, hoje eu não. Eu só tô ouvindo. A Bruna também, não. Tudo bem que não tem microfone, mas não tá tão escrevendo tanto dessa vez hoje. Tá quietinha nas falas. Betinha, queria falar alguma coisa, Betinha? Eu vi o teu microfone mexendo. Não, é que estava aberto e eu acho que só sorri, aí ele mexeu. Quer falar, Janete? Pode falar. Eu quero só comentar também como a Bruna é tão novinha, e que bacana isso, porque tem todas as idades aqui no grupo, e ela é uma menina, né? Nossa, que lindo isso também. Inclusive, ela parece um pouquinho a minha afilhadinha, Ana Laura, me lembra, a filha da Janei. Eu não sei se você viu no comentário lá, ela escreveu: hoje estou mais introspectiva também. Não sou tão nova assim. Tenho 30. Novinha. A Lili também está quietinha, Lili. Anda muito introspectiva, Lili, nos últimos encontros. Hoje eu só tô ouvindo mesmo. Não, tá joia. Mas vamos lá, gente. Alguém quer levantar mais algum ponto pra gente falar aqui? Aqui ele faz um comentário importante com relação ao pensamento positivo e a oração. Vocês viram esse ponto que ele comentou? Ficou claro para vocês esse conceito assim? Alguém ficou com alguma dúvida? Que teve um grupo de estudo que achou que ele estava meio que criticando a questão do pensamento positivo, mas não tem nada em relação a isso. Mas alguém queria fazer algum comentário sobre essa parte? Ficou muito claro para vocês isso? Eu acho que ficou bem claro que ajuda, que é bom, mas que não é só isso, né? Perfeito. Para mim foi isso que passou. Perfeito, é isso mesmo. Eu até posso acrescentar uma coisa de experiência pessoal, né? Quando essa parte do pensamento positivo, né, ou da autoajuda que muitos falam, é um excelente caminho para as pessoas entrarem na espiritualidade. Mas desde que você perceba que não é só isso. Mas quando eu comecei, o meu processo, que eu entendo que começou esse processo de despertar, que as coisas não caminhavam, eu falei, tem alguma coisa que eu não estou enxergando. Eu li um livro que chama O Poder do Pensamento Positivo. E ele fala, e o livro é totalmente voltado para o autor, é um autor conhecidíssimo nesse meio de espiritualidade, mas ele fala muitos trechos da Bíblia e de repetir isso, mas se você não entrar na profundidade, você leva isso só para a parte mental e a mudança está de dentro para fora, né? Então, e é onde ele fala, deixa muito claro aqui, né, que é o algo mais que vem. Então, aquele livro me deu uma abertura muito boa. Mas aí depois daquele livro foi que apareceu o livro Conversando com Deus para mim. E o livro Conversando com Deus, ele é sensacional, assim, pelo menos para mim foi, né? A abertura que ele trouxe na maneira de entender o que é Deus, de entender um pouco mais sobre o que Deus considera entre certo e errado, né? Entre aspas, estou colocando aqui, mas a maneira como Deus pensa, porque ele fala de vários pontos que são dúvidas humanas, que é o autor, ele estava numa fase perdida da vida dele, né? E ele começa a questionar Deus de um monte de coisa, e ele começa a ouvir uma voz ditando na cabeça dele, começando a falar, e ele começa a fazer várias perguntas e a voz respondendo, e foi da onde surgiu o livro Conversando com Deus.
E aí é onde, e ali para mim abriu completamente essa visão de Deus. E logo depois chegou as cartas, né? Então foi um complemento, né, da profundidade de tudo aquilo que eu estava buscando, né? Parece que foi uma preparação. Esse livro, se você quiser, Andréia, você pode comprar. Ele vende em sebos, vende até na Amazon, mas esse livro eu tenho em PDF. Se você quiser, eu posso compartilhar. Esse aí eu tenho em PDF. O Conversando com Deus. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar ali. Ele é muito profundo. E falando das plantas, Betinha, no livro de Telos, tem um trecho do livro que é uma canalização das sequoias gigantes. Nossa! A autora recebeu uma canalização das sequoias gigantes e descreveu qual que era o papel dela ali, né, de proteção, de tudo mais, né? Então, é no livro de Telos, né, naquela região toda da Califórnia. Então, é lindo, 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 lindo. O Antônio comentou da gente conversar um pouco sobre esse assunto, né? Sobre? Esse que você está falando, o livro de Telos, é isso? Esse fui eu que comentei. O Antônio não conhecia. Então, mas esse livro fala um pouco dos seres intraterrenos? Isso, fala muito, né? Fala muito dos intraterrenos. Ah, tá. Então, o Antônio falou da gente conversar um pouco sobre isso, que eu falei que eu não tenho a mínima noção desse assunto, né? E aí você falou do livro. Só para fazer, como não tem perguntas, fazer uma breve introdução. Na realidade, existe uma outra Terra dentro da Terra, só que ela é outra dimensão. Ela é uma dimensão totalmente diferente que a gente não tem acesso. Que tem muitos seres que vivem ali e que, inclusive, o planeta só não foi destruído por causa da sustentação energética que esses seres dão para toda a existência, né? Esses seres, eles atuam junto com os seres dévicos, elementais, sabe? Que são os seres que cuidam da natureza, que cuidam de todo o equilíbrio. Então, ali fala bastante sobre isso, esse livro. É muito bacana, é um livro de fora da caixinha também. Tanto que tem gente que quando lê esse livro acha que é uma historinha de mentes... como a Janete falou, né? Que não dá para conversar. Mas a história da autora é muito linda. A autora, ela começou a ter alguns contatos, ela tinha uma vida normal. Aí ela recebeu uma instrução depois ela ficou sabendo que era de Saint-Germain, para que ela se mudasse para o Monte Shasta, que ela ia ter uma missão para fazer lá. Durante 3 anos ela viveu lá na região do Monte Shasta, com a comunidade que vivia ali, e nada acontecia. Ela caminhava pelas montanhas, caminhava por toda a região, e um dia ela questionou: pô, vocês me fizeram mudar, larguei minha vida, vim para cá, e nada está acontecendo, já fazem 3 anos. E aí uma voz soou na cabeça dela, falou: você está sendo preparada durante esses 3 anos, a gente está preparando o teu corpo, preparando o teu todo para que você possa receber e executar a missão que você veio fazer aqui. E a partir dali ela começou a canalizar e fazer contato com todos esses seres de quinta dimensão, que são os intraterrenos de Telos, que é a história de Telos, são os sobreviventes da antiga Lemúria. Uma pequena parte da população de Lemúria, que são de 10, 12 mil anos atrás, quando Lemúria foi inundada, né? Lemúria, logo depois Atlântida foi inundada. Alguns sobreviventes conseguiram ir para a Intraterra, e ali eles começaram a passar por todo o processo de sofrimento, e eles ascensionaram em corpo, foram de 3 para 5D em corpo físico. E tem alguns seres ali que têm 30 mil anos de idade, que vivem ali dentro dessa Intraterra. E se a gente for pegar na Bíblia do Velho Testamento, Noé era um Atlante. Ele sobreviveu ao dilúvio. O dilúvio é a história, é uma história que é contada na Bíblia, não com a profundidade como mas na realidade foi o afundamento de Atlântida. Então o Noé é um Atlante, vários outros sobreviveram, ele não foi o único, e que deu origem a toda a humanidade para poder fazer tudo isso daí. A Bruna divulgou lá alguma coisa. Qual livro que é, Bruna? De Telos?
Ela colocou o livro para quem quiser se interessar em comprar lá na Que Amazon. legal. Vou procurar. Tem um site que é interessante, que tem muitos livros que fala de consciência crística, é a editora Almanara. Também foi a primeira editora que escreveu o livro Cartas de Cristo e é quem trouxe o livro Telos para o Brasil também. Lá tem toda a coleção de Telos. Telos 1, Telos 2, Almenara, isso mesmo. Telos 1, Telos 2, Telos 3, tem um livro que é de animais, tem um livro que é de ascensão de consciência, então tem vários livros ali. E ela trouxe vários outros livros ali que tem tudo a ver com... Ela só traz coisas de transição planetária. É uma pessoa que tem uma sabedoria espetacular. Ela tem muita conexão com tudo isso também, com Saint Germain, então é muito legal o que ela traz, né? O primeiro livro que ela trouxe foi As Cartas de Cristo, que ela trouxe para o Brasil em 2012 ou 2014, se eu não me engano. Telos ela trouxe em 16, 17. Mas é muito legal a história. Eu sou apaixonado porque eu tenho uma conexão meio profunda com toda essa região, com todos esses seres. Pode falar, Betinha. A Bruna colocou lá no grupo? Ela colocou no chat aqui Tá. Da conversa. Da conversa, isso. Mas ela coloca lá também, ela falou que vai colocar lá também, lá no grupo, que aí fica até mais fácil para pegar depois. Mas se você digitar Telos na internet, ele já vai te jogar você acha rapidinho, não é tão difícil de achar. Eu não consegui achar em PDF ainda para baixar, mas consegui achar o livro, né? E essa parte, só para finalizar, essa parte da oração, né, que ele coloca que a oração responde à oração, mas o verdadeiro contato é quando a gente tiver purificado suficientemente a nossa consciência. O que fala, que Cristo deixa muito claro, é que quando a gente tiver purificado a consciência e atingido esse estágio, não precisa mais a oração. Porque a oração a gente está pedindo para Deus. Na realidade, Deus somos nós. Quando a gente purificar a consciência e estabelecer esse contato com o Criador, na realidade a gente já acredita que tudo é nosso. Então a gente só agradece e cocria. Agradece e cocria. Esse é o estado que a gente vai atingir, né? Que é o futuro da humanidade. Christian, só para complementar, eu achei bom também essa fala que as características humanas de raiva, ameaças e castigos, por exemplo, pertencem somente à condição humana. Sim. Né? Sim. É a quebra de crença totalmente é a quebra de crença no Deus vingativo e tudo isso, né? Então, que o Criador não existe, para ele tudo nesse livro, Conversando com Deus, ele fala muito sobre isso também. Ele fala, para Deus não existe o certo e o errado. Isso só existe para a humanidade, não existe o bom e o mal, só existe para a humanidade. Então, a raiva, na realidade, para que a gente pudesse começar a saber por que a humanidade ela perdeu a sua consciência e passou a vivenciar tudo isso aqui. Porque Deus quis expressar. E para a gente dar valor para o que é bom, para o que é belo, para o que é justo, a gente primeiro precisou se distanciar e conhecer o que não é bom, conhecer o que não é belo, conhecer tudo isso. A gente vivenciou todo esse lado ruim, esse lado negro, e todos nós, independente de... todos nós, seres humanos, passamos por tudo nessas encarnações que a gente teve, exatamente para a gente vivenciar, né? Então, tem até uma moça que me fugiu o nome dela, que é uma espiritualista também, que é a pessoa que foi quem é responsável pelo método humanoterapeuta, né? Que é esse método que a Lê aprendeu, que ela usa nas terapias dela. Andresa Molina. Ela fala assim, ela usa o termo todos nós ou queimamos as bruxas ou fomos queimados. Não existe santos, não existe mocinho nem bandido. Todos nós vivemos nessa época. Em algum momento, provavelmente, a gente viveu nessa época de Cristo, principalmente as almas antigas, que estava ali criticando e sendo uma das pessoas contra, né? Então,
Todos nós passamos por vários passos nessa nossa evolução que fizeram a gente chegar até onde a gente está hoje. Por isso que a gente não deve condenar, né, nada, porque todos nós um dia já fomos exatamente isso, né? E se não estamos experienciando isso é porque provavelmente a gente já aprendeu o que tinha que aprender com tudo isso. A Bruna escreveu aqui que tem um documento ótimo sobre a caça às bruxas, que ela vai deixar aqui também. Gente, eu não tenho mais nada para acrescentar. Acho que hoje a gente cobriu todos os aspectos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, o único comentário que eu vou fazer é o que Cristo coloca aqui em vários pontos. A importância da gente estar dedicando algum tempo do nosso dia para a meditação. Que é dessa forma que a gente vai criando cada vez mais um contato puro com o Criador, né? E quanto mais a gente exercitar a meditação, propriamente dita, no silêncio, a gente passa a viver no estado de meditação. Uma das coisas que eu aprendi lá no Vipassana é exatamente isso. Eles ensinam uma técnica de meditação para a gente purificar o nosso corpo, né? É a purificação da consciência, é uma técnica que eles ensinam ali. E nos últimos dias a gente vive em 100% de presença, nos dias lá, sentindo o nosso corpo, para a gente poder sentir. Então é viver num estado de presença. E quando a gente vive num estado de presença, a gente está em meditação constante, a gente vive num estado meditativo. Então essa parte do exemplo que eu citei da Betinha com as plantas é exatamente isso. Você está num estado de presença, quando você está num estado de presença, você está num estado meditativo. Você sente tudo. Você sente corpo, você tem intuição, você tem tudo isso. Tem muitas pessoas que atingem isso correndo, quando estão em atividade física. Então tem pessoas que atingem esse estado de plenitude. Então isso é muito bacana. E a Bruna colocou lá o documentário lá no YouTube, para quem quiser pegar depois. Que dá um clique ali e salvar. Se puder pôr no grupo também, Bruno, é bacana para depois as pessoas terem, depois que fechar a sala. Pode falar, Janete. Eu tô rindo, que eu tô muito falante hoje. Minhas irmãs vão ficar bravas depois. Ô, Christian, não, você falou que cada um encontra em alguma coisa. E eu tenho um filho que corre, né? Ele é corredor mesmo, e ele fala isso. Ele fala que ele, quando corre, ele conversa, ele está na presença de Deus, ele conversa com Deus. Ele não sente mais as pernas, ele entra num estado que parece que ele está voando. Então é isso, né? Exatamente. Eu tenho um amigo que ele virou um amigo assim, hoje eu não tenho muito contato com ele, mas eu acompanho ele às vezes no Instagram. E ele fala que um dia ele não conseguia resolver o que ele precisava fazer. Ele é professor também, tudo, né? E aí ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou correr. Foi correr. E ali ele entrou em presença. Todas as respostas que ele não estava tendo enquanto ele estava ali concentrado, estudando, na corrida veio tudo em intuição para ele. Ele voltou para casa e colocou. E ele não é que ele foi correr pensando no trabalho. Ele foi correr totalmente em silêncio, em presença, tal, e começou a vir tudo em intuição para ele. E ele, não sei o quanto ele é espiritualista, nem sei se ele estuda essas coisas, mas ele deu uma descrição exatamente de quem está num estado meditativo e totalmente conectado com o Criador, né? Que se conectou com a criação. E todas as grandes criações, a invenção da lâmpada, a invenção de qualquer coisa, foi exatamente por estabelecer esse silêncio. Que aí vem as ideias. Quando você silencia, você entrega, você estabelece esse verdadeiro contato com o Criador. E a introdução, né, para não fugir do tema, que Cristo quis trazer aqui para a gente é exatamente isso. Quando a gente conhece a essência do que é o Criador e consegue entender que não existe barreira e estabelece esse contato, a gente começa a viver quem a gente é de verdade. Então, um dos grandes pontos que ele trouxe para a gente quebrar, e as próximas cartas ele vai trazer exatamente a origem do Criador, que é para a gente, nas próximas cartas, na continuação dessa leitura aqui, a gente vai entender exatamente o que é tudo isso. Né? Ô Christian, você falando agora, me veio uma lembrança, eu devia ser bem novinha, talvez uns
sei lá, uns 16 anos. E eu tinha sempre assim uma coisa assim comigo que eu não conseguia entender como as coisas tinham surgido. Porque assim, eu pensava assim, numa fábrica eles produzem o carro, ok. Mas quem inventou a máquina, né, para produzir as peças do carro? Né? Então, assim, eu tinha essa curiosidade de saber a origem das ideias, mas eu nunca, eu não conseguia entender nem a minha dúvida, né, essa curiosidade, e nem tinha, assim, as respostas, né? E hoje eu paro e penso que tudo vem pela intuição, né? Sim, lembra da carta passada quando até você perguntou de onde vem porque ele começou a falar da intenção? Sem intenção, até voltei aqui, sem intenção não haveria criação. A intenção é a origem de e atravessa toda a existência. Alguém veio com essa missão, lógico, teve essa intenção e dali manifestou tudo. Então veio do Criador, tudo já está dentro de nós, e quando a gente acredita nisso, a gente aflora tudo que está dentro de nós. E se a gente para pensar, tudo no mundo tem essa lógica, né? Esse mecanismo de criação. Sim. Né? Porque assim, e parar para pensar que tudo vem de Deus. Sim. Né? Que tudo vem da criação mesmo, né? Que a gente acaba sendo um instrumento, na maioria, né? A todo momento dá a impressão que a gente é um instrumento de criação, né? Seja em qualquer área da nossa existência aqui, né? Que esses insights, essas ideias, elas não são nossas, assim, né? Elas vêm de algum lugar. Elas são nossas. Se a gente pensar que nós somos o próprio Criador, né? Elas são nossas. Sim. Nossa, mas isso era uma coisa, era uma inquietação muito grande, porque eu ficava intrigada, né? Como que as pessoas vão criar uma coisa que elas não sabem como que é, né? E isso, para mim, era uma coisa muito intrigante. Mas é mesmo, se a gente parar para pensar, né? Vem do nada, né? Tem até uma frase que eu acho que é aqui na carta 5 que ele ou já falou, eu não lembro essa frase. Ah, não, ele vai falar aqui na carta 5, dei uma folhada aqui. Nada vem do nada. Sim. Gente, então vamos encerrar o nosso dia. Nós temos 6 minutinhos para a gente encerrar. Vamos já nos despedir, porque provavelmente a gente vai terminar a meditação quase que na hora, e às vezes não dá nem para a gente falar tchau direito, né, um pro outro. Então, gratidão pelo estudo de hoje, gente. Muito, 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 muito obrigado. Só tenho a agradecer aí todos os comentários, todas as falas. É o que faz o estudo fluir, né? Senão não seria seria um monólogo, né? Não tem... E aqui o professor é Cristo, né? Cristo nos ensina através das cartas, e a gente está aqui só para facilitar, para entender, para ouvir as opiniões. Por isso que não existe o certo e o errado, né? O que cada um entende, né? Porque o professor está dentro de cada um de nós, né? Cristo conversando com cada um de nós através das cartas. Então vamos lá, gente, vamos fazer a nossa... Nós temos 5 minutinhos, dá para fazer uns 3 minutinhos tranquilos do nosso silêncio. Então vamos fechar nossos olhos, respirando fundo para silenciar nossos pensamentos. E dentro desse silêncio, vamos procurar emanar para todo o universo, para todo o nosso planeta, tudo aquilo que a gente aprendeu aqui hoje, toda essa energia dessa egrégora, essa energia crística que a gente teve a oportunidade de poder acessar aqui hoje, e que isso se expanda para todo o nosso planeta, para todos os reinos, para o reino vegetal, para o reino mineral, para o reino animal, para os seres humanos, para o reino dévico, para todas as energias do planeta, para que o nosso planeta venha se tornar o verdadeiro reino dos céus aqui na Terra, uma nova era de amor e paz que está surgindo, e que todos nós, como seres humanos, junto com todos os seres que aqui habitam,
podemos usufruir de toda essa existência. Então vamos lá, se alguém achar que alguém está precisando de uma oração também, fiquem à vontade em emanar luz, emanar energia, emanar amor. Então fiquem à vontade agora para esse momento. Vamos respirando fundo. Aos pouquinhos vamos abrindo nossos olhos. Que a sala está breve para se encerrar, tem 2 minutinhos. Mas essa meditação não precisa parar aqui. Cada um hoje pode, antes de dormir, continuar essa meditação, emanando essa energia para todo o planeta, para que cada um aqui descubra esse Deus que está dentro de cada um e que cada um nesse planeta possa estar descobrindo tudo isso também. E é isso, gente. Muito obrigado a todos mais uma vez. Gratidão e uma ótima semana aí para todos. Boa noite. Boa semana. Boa semana. Boa noite.